tempo atrás, eu li uma frase que impactou assim, muito meu coração, me fez, na verdade, refletir sobre esse assunto. É um estudioso bíblico, mestre da palavra, que diz assim, ó: vir a Cristo não lhe custa nada. Seguir a Cristo lhe custa algo. Servir a Cristo lhe custa tudo que você tem. Eu passei a refletir na minha caminhada com Cristo, tudo que eu aprendi nesses 19 anos, tudo que eu tenho ouvido na televisão, e principalmente o que a palavra de Deus diz acerca disso. Esse custa, né, está muito mais relacionado ao relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. E Jesus, ele era conhecedor disso, que apesar de multidões o seguirem, e isso sempre aconteceu e continua acontecendo, nem todo mundo conhecia Cristo Jesus tal como ele é. E muitas vezes o conhecimento que nós temos é às vezes parcial, às vezes superficial e às vezes até mesmo equivocado. Então, sabedor dessa questão, Jesus vai ter um diálogo com os seus discípulos, que está registrado em Mateus, no capítulo 16. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, para a gente compreender bem esse diálogo. Em Mateus 16, no versículo 13, Jesus, conversando com seus discípulos, ele estava passando numa região que chama Cesareia de Filipe, ou Cesareia de Filipe, perdão. E aí ele faz uma questão para os discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem os outros dizem? Ele está se referindo ao povo, à multidão. E essa região é uma região pagã. E eles tinham muitas superstições, muitas lendas, que a gente vai verificar na resposta dos discípulos. Eles dizem assim: uns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Bom, João Batista tinha sido morto há muito pouco tempo, há um tempo atrás. E até o próprio Herodes acreditava que ele iria, ou que ele tinha reencarnado. Então é uma doutrina da reencarnação. O próprio Herodes acreditava nisso, muita gente acreditava também. E outros conhecedores do Velho Testamento diziam que era Elias ou até mesmo Jeremias, que foi um profeta muito amado. Mas isso são ideias equivocadas a respeito de Cristo Jesus. E outros ainda, menos conhecedor de qualquer coisa, arriscava ser algum profeta, outro profeta. E Jesus, entendendo aquilo e sabendo que era necessário esclarecer sobre aquilo que ele é para todos nós, ele vai perguntar para aqueles que são chegados a ele: e vocês? Quem dizem que é o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem, ela vai aparecer por diversas vezes, e Jesus se referindo a ele, Filho do Homem. Jesus não se referia a ele como Messias ou Salvador, ele procurava não fazer isso, nós vamos entender por quê. Mas os discípulos responderam. Pedro tomou a frente e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou sobre o Filho do Homem e ele fez uma revelação acerca de Jesus, ele sendo o Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra que o Messias. Cristo aqui está em grego, Messias em hebraico, e significa o ungido de Deus, o separado, aquele que foi separado para uma missão celestial, alguém ungido, alguém cheio do poder de Deus. Acontece que essa conotação de Cristo, de Salvador, ela teve uma conotação um pouco diferente lá no final do Velho Testamento, e eles começaram a entender que essa palavra de Messias, que a palavra Messias significaria um rei perfeito que viria. Esse rei perfeito, ele traria liberdade para o povo judeu. Tinha uma conotação muito mais política, de libertação e revolucionária. Então Jesus, ele procurava
termo: quem diz que é o Cristo, quem eu sou, ou eu sou o Cristo? Ele procurava utilizar essa palavra, o Filho do Homem. Mas Pedro, tomando a frente, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui mostra exatamente o entendimento. E Jesus fala para ele: olha, isso não veio de você. Isso ninguém te revelou. Quem te revelou foi o Pai. Isso veio do céu. Nós precisamos desta revelação de Deus para compreender quem é Cristo Jesus. E aí, Jesus vai, a partir desta conversa, Jesus vai aprofundar e começar a falar sobre o caminho que ele vai ter até a cruz e depois a sua ressurreição. E aí está registrado lá no versículo 21, um pouco à frente, que a partir daquele momento, Jesus começa a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Essa palavra foi uma palavra muito difícil para os discípulos de entender e de aceitar, tanto que Pedro vai logo em seguida retrucar, falar: não pode ser dessa forma. Mas no versículo 24, Jesus disse assim: olha, ele estava falando do caminho dele que ele ia ter para a cruz, da morte dele, do sofrimento dele. Ele estava falando daquilo que ele veio fazer. E logo em seguida ele fala assim, no 24, aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi essa a palavra de Jesus. E nós vamos refletir sobre negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, seguir a Cristo Jesus. Então, reconhecer ou ouvir falar de Jesus nos leva até Ele, ouvir falar. Mas conhecê-lo nos leva a seguir. E para isso, Jesus mesmo dá o caminho: negar a si mesmo. O que é esse negar a si mesmo? É esvaziarmos tudo aquilo que nós temos como pré-conhecimento que está fora da palavra de Deus. Todos nós somos seres históricos, nós temos uma história. A gente nasce e já começa a crescer e somos muito mesmo influenciados pelos nossos cuidadores, sejam nossos pais, nossos tios, os nossos avós, ou quem quer que seja que cuide da gente. Logo que a gente é bebê, a gente começa a ouvir e ter os nossos limites, e na sequência disso, a gente aprende muito com as histórias infantis. E normalmente nessas histórias elas estão recheadas de acontecimentos e sempre quase de um herói salvador. E a gente cresce com isso. Então a nossa vida, apesar das dificuldades, tem lá o herói do Salvador. E a gente vai crescendo, vai transformando muitas vezes parte desse entendimento em coisas do quais a gente se apega, seja lá do nosso conhecimento, seja lá a nossa religião, ou seja lá uma outra coisa, um poder ou qualquer coisa parecida. Mas dificilmente, ou a gente só vai compreender que esse Senhor e Salvador da nossa vida existe um único, e esse tem um nome, e o nome dele é Jesus. Então nós precisamos, às vezes, nos esvaziar da nossa religiosidade, desses entendimentos que a gente foi tendo ao longo da nossa vida e nos levou a algum lugar, porque todo ser humano tem interesse, talvez num grau diferenciado, para saber de onde ele veio, o que ele veio fazer, para onde ele vai. E isso tem repercutido em todas as religiões. As religiões querem te dizer para onde você vai, querem te conduzir a ter um entendimento dessas coisas. E Jesus, a primeira coisa que falou: vocês querem me seguir? Negue a si mesmo. Paulo, ele teve esse entendimento. Paulo, ele era conhecedor da lei judaica. Ele era impecável. Ele sabia todas as coisas e seguia todas as coisas. E aí lá em Gálatas ele vai dizer assim, em Filipenses ele vai dizer: aquilo que eu achava que era lucro para mim, aquilo que eu perseguia, aquilo que eu entendia, eu considero
perda. E o que ele considera como lucro é conhecer a Cristo Jesus. Conhecer tal como Ele é. Conhecer esse Senhor. Negar a si mesmo é esvaziar-nos, principalmente da nossa justiça própria. E tomar de Cristo a justiça dele. É encher-nos do Espírito Santo e permitir que Ele conduza a nossa vida. Conduza a nossa vida baseado nos ensinamentos que Cristo nos deu. Isso significa. E aí ele fala assim, então negue a si mesmo e tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz. O que significa isso? Talvez para o dia de hoje a gente não tenha muita noção, porque é muito longe da realidade que nós vivemos. Estou falando nós aí, todo mundo, o povo. É muito diferente do que representava a cruz naquela época e a cruz no dia de hoje. A cruz. A cruz, os discípulos conheciam muito bem, porque eles viam regularmente os romanos crucificando os revoltosos, os criminosos. Eles viam isso, ele via o caminho que eles tinham que percorrer até o lugar da crucificação. Então eles tinham que carregar, né, os condenados a parte superior da cruz, que é a trava, né, aonde ele ia se manter crucificado até o lugar onde ele estava. E esse caminhar, eu fico imaginando, sendo ele condenado, sendo ele culpado ou não, provavelmente devia passar toda a história da sua vida naqueles momentos. Devia passar tudo aquilo que eles tinham como verdade, porque muitos lutaram por coisas diversas, diferentes, até a crucificação. Então é um caminho árduo ali, até o final, o seu final, até se consumar alguma coisa na vida deles. A cruz era rude. Cristo sabia de tudo isso. Era um caminho que tinha que ser percorrido. E infelizmente, hoje, né, apesar de ela ter se tornado um símbolo cristão, as pessoas o povo, sem nenhum conhecimento, enfeitam a cruz, colocam pedras nessa cruz, coloridas, colocam como enfeite, como adorno. Infelizmente, para muitos, a cruz é um enfeite, um adorno. Há um tempo atrás, se alguém usasse uma cruz no pescoço, tinha um significado perfeito de uma religião. Hoje em dia, quase que para muita gente, às vezes a pessoa nem conhece perfeitamente o que ele está fazendo, mas usa como enfeite. A cruz não é um enfeite. A cruz é o significado de tudo que Jesus fez por mim e por você. A cruz tem que ter um significado para nós de excelência, do caminho que ele percorreu por amor a nós. Graças a Deus, Jesus o ressuscitou e ele vive e reina. Mas nós temos que ter realmente uma noção das coisas que fazemos e não podemos nos deixar levar pelo pensamento do mundo, pela moda do mundo. Amém? Tomar a sua cruz. Então, eles tinham noção do que era carregar uma cruz. E aí, siga-me. É isso que Jesus nos coloca. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois ele faz agora uma declaração conclusiva. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, encontrará. Pois que adianta o homem guardar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem perderá ou poderá dar em troca a sua alma? Então, muitas as vezes nós nos esforçamos muito para ganhar a nossa vida. E aqui ganhar a nossa vida significa ganhar as coisas que o mundo oferece para nós e juntar os nossos tesouros aqui na terra. E Jesus nos disse que não adianta nada, mas a gente tem que ter uma preocupação, um entendimento de ganhar a nossa vida eterna, a vida que só Ele pode nos dar. Essa passagem nos mostra que, apesar de alguns discípulos acompanharem Jesus de perto, nem todos eles permaneceram. Vamos dar uma olhada
em João capítulo 6. O capítulo 6 de João, ele, a partir do verso 25, Jesus começa a fazer uma declaração sobre o pão da vida. E ele começa a comparar, ele diz: eu sou o pão da vida. Bom, os judeus tinham passado por uma experiência muito importante, que era o maná, e eles conheciam muito bem. E aí ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. No verso 56 do capítulo 6, ele diz assim, ó: todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esta foi uma declaração do qual os discípulos ficaram extremamente perturbados. Em parte porque também não entendiam, porque eles falam assim, mas nós temos que comer a carne dele, beber do seu sangue. E eles não entendiam exatamente aquilo que Jesus estava querendo dizer, desse relacionamento, de estar em nós, através de um relacionamento de extrema intimidade e conhecimento. E Jesus sabia de todas as coisas que passavam na mente deles, e lá no verso 60 ele fala assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Conhecendo no íntimo todas as coisas dos seus discípulos, eles estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isto deixa vocês escandalizados? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? São revelações bastante complicadas para se entender. Hoje em dia, tudo nos é claro, mas naquele momento, além de ser dura essa palavra, eles não tinham entendimento. E aí Jesus concluiu assim, ó, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito de vida. As palavras de Cristo Jesus são em nós Espírito de vida. E eles estavam preocupados com o pão que representava o maná, que para eles tinham descido do céu e tinha alimentado o povo. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. As minhas palavras dão a vocês a vida eterna. Conhecer essas palavras, aceitar essas palavras, crer nessa palavra, é que te produz em você a vida eterna. Contudo, na continuação, há alguns de vocês que não creem. Então, quando a gente falou ir até Cristo, basta ouvir falar sobre Ele e ir. Permanecer em Cristo, para permanecer, precisamos crer. Precisamos crer. E algum deles, apesar de tudo isso, de ser discípulo, de estar seguindo a Cristo, não criam. Daquela hora em diante, lá no verso 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. É bastante triste, mas muitos o deixaram e deixaram de segui-lo. Naquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram e aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? E aí é uma das revelações mais lindas que a gente pode receber, ler e guardar no nosso coração. E veio novamente de Pedro. Ele diz assim, para quem iremos? Não para onde. Para quem iremos? Onde nós vamos encontrar outra coisa ou vamos encontrar aquilo que queremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não tem para onde ir. Quem tem um relacionamento, um encontro verdadeiro com Jesus, não tem a quem recorrer. Já encontrou a pérola que estava procurando. E Jesus disse, e o reino dos céus é dessa forma. É como alguém que encontrou uma pérola, vendeu tudo o que tinha, comprou o terreno e
permaneceu. Então não temos, se Jesus realmente faz uma transformação na nossa vida, nós não temos mais a quem recorrer. Nós temos que permanecer nele. E esses discípulos vão permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Então é preciso que Deus revele o nosso ser Cristo Jesus, para que nós possamos verdadeiramente conhecer. Não é uma religião, não são regras, não são situações, é palavra de vida eterna. Bom, mas eu tenho dúvida, será que existe uma vida eterna? A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus comprova, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, e ela nos ensina, e Jesus mesmo falou, essas palavras são palavras de vida eterna. Em Lucas 14, a partir dos versos 25, Jesus vai falar acerca desse permanecer. Tinha uma grande multidão acompanhando Jesus. E voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Dura essa palavra. Porque antes de tudo isso, talvez começaria assim: se alguém ama a si mesmo mais do que a mim. Depois, normalmente os pais, mas aqui Jesus colocou numa ordem desta forma: se alguém vem a mim e ama mais ao pai, à mãe, aos seus irmãos, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Novamente ele vai falar da importância de carregar sua cruz, de negar a si mesmo, e aí então ser discípulo. Essa é uma palavra que toca muito no nosso coração. A importância da gente amar verdadeiramente a Cristo para segui-lo. Amém? Vai desligar? Amém? E aí, muitas vezes, nós não temos a exata compreensão deste amor de Cristo e de amar a esse Cristo. Vou voltar novamente a falar de um verso de Paulo que está escrito em Gálatas capítulo 4, no verso 19. Gostaria que vocês abrissem. Paulo, entendendo perfeitamente e sabendo que ele precisava se esvaziar completamente de todo o seu entendimento religioso e considerar somente os ensinamentos de Cristo Jesus como verdadeiros e importantes, um lucro para a sua vida, ele faz uma outra declaração também que é muito importante: aqueles que amam a Cristo e reconhecem a importância. Ele estava acompanhando uma igreja, aqui a igreja de dos Gálatas. Ele diz assim, lá no verso 19, né? Ele diz assim, ele cuidando daquela igreja, ele falou assim: olha, meus filhos, novamente estou sofrendo de dor, como de parto, por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, é natural que nós tenhamos a mesma vontade que isso aconteça na vida daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. E Paulo, sendo homem, nunca conheceu uma dor de parto, mas ele faz uma comparação. É uma dor que vai vindo, que vai cada vez mais se fortalecendo, cada vez mais ficando insuportável, até que venha alguma coisa. Mas nessa dor existe uma promessa, nessa dor existe uma expectativa do nascimento do bebê. Então ele queria, e ele sofreu
fosse formado. Esse é um amor que somente tem se Cristo colocar em nós, se for o amor de Cristo, para ver formado. Então, aquilo que ele queria, Paulo vai falar também em Filipenses novamente assim, ó, eu gostaria muito de partir e estar com Cristo. Claro, conhecedor da palavra de Deus, todos que são conhecedores da palavra de Deus, sabem que Deus tem preparado para todos aqueles que amam, coisas que a gente não pode nem imaginar ou pensar. Então, se nós entendemos perfeitamente essa palavra, temos vontade de estar com Cristo. Mas ele fala assim, muito embora eu tenha vontade de estar com Cristo, ainda assim eu quero permanecer com vocês, para que eu possa ensiná-los acerca do reino dos céus. Ele estava dividido entre ensinar e estar com Cristo, mas ele tinha uma convicção que ele estaria com Cristo, ele sabia que estava. E essa igreja primitiva, essa igreja do apóstolo Paulo, Pedro, João e todos os outros, a igreja do primeiro século, ela ensinava acerca de várias coisas, mas alguns temas eles são recorrentes. Ele ensinava sobre o pecado, sobre a obra de Cristo Jesus completa, sobre a graça do Espírito Santo em nós, mas ela se ocupava também de ensinar sobre a vinda de Cristo. Jesus voltará. E Jesus, em Mateus 24, vai dizer assim, olha, não fiquem ou sejam como aqueles que dizem, olha, o Senhor está demorando. Como Ele está demorando muito, então vamos fazer aquilo que nós queremos. Ele fala de uma outra forma, vamos bater, e tratar nossos servos de uma outra forma, de uma forma rude. Mas na verdade, se às vezes nós não falamos isso com a nossa boca, agimos como se Cristo não fosse voltar em breve. Jesus Cristo voltará e voltará em breve. Eles eram movidos por isso. Tanto que em Apocalipse, uma das cartas, a carta à igreja de Éfeso, Jesus vai dizer assim, uma coisa eu tenho contra vós. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês já não têm mais a expectativa da vinda de Cristo. Vocês estão fazendo tudo certo. É isso que ele diz aí. Vocês fazem isso, têm a preocupação, o ensinamento, mas vocês perderam o primeiro amor. E esse primeiro amor significa da gente constantemente, da gente ter isso na nossa vida, não como um discurso, não como apenas uma pregação, mas como estilo de vida. Estarmos preparados para a vinda de Cristo muda a nossa história, muda o nosso jeito de ver, de ser, de fazer as coisas, porque não estamos mais com a nossa mente voltada para juntar tesouros na terra, mas para juntar tesouros no céu. E recentemente, numa das reuniões da sexta-feira, o Saulo pregando sobre o capítulo 21 de Apocalipse, que fala sobre o céu, e ele disse isso, nós perdemos mais tempo ou acreditamos mais naquilo que nós construímos com a nossa própria mão do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Falamos muito pouco do céu, falamos muito pouco sobre a vinda de Cristo Jesus, mas o que é que nos resta? Depois que você conheceu a Cristo, para onde ou quem? Para quem você irá? Voltar aos rudimentos do mundo, das coisas do mundo, da labuta? Não! Esvaziemos nós de nós mesmos, da nossa justiça própria, das coisas que nos prendem ainda. Lança a mão do velho homem, da ira, da tristeza, da mágoa, do ressentimento, das coisas que você dá tanto valor. Esvazie de tudo isso, encha-se do Espírito Santo, das promessas de Cristo para você. E nós precisamos, igreja, almejar a vinda de Cristo, porque é aonde nós vamos estar na eternidade com Ele, e onde todas as lágrimas vão ser enxugadas dos nossos olhos, onde nós vamos viver numa plenitude de paz, de alegria, e nós teimamos muitas vezes em pensar que não, e pensar que o reino dos céus é, às vezes, alguns momentos que a gente tem de alegria. E isso que Jesus falou em Mateus 24, olha, vocês estão dizendo, ou vão pensar que Jesus está demorando demais, e aí começam a fazer aquilo que querem. As igrejas estão fazendo isso para atrair um número grande de pessoas, para
para satisfazer a vontade dos membros da igreja. Não, voltamos, Cristo vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas o que nós não podemos é viver como se estivéssemos dormindo. Não, Cristo vai voltar, mas vai voltar quando eu tiver 90 anos, vai voltar quando eu tiver meus netos. Não, você não sabe, nem eu sei. Mas viver como se Ele fosse voltar amanhã faz muita diferença para nós. Porque o foco vai estar nele, o foco vai estar na segunda vinda de Cristo, vai estar na eternidade. Então, ainda que nós passamos por tribulação, por dificuldades, por momentos difíceis, nós precisamos que o nosso coração, a nossa mente esteja voltada para a verdade. E a verdade diz que Ele voltará para buscar os seus. Só que existe muitos ainda que não pertencem, porque ainda são religiosos, ainda têm uma justiça própria muito aguçada, ainda estão caminhando e não tiveram esse impacto na sua vida, como Pedro teve. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse assim para Jesus: Para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Você não precisa procurar mais nada. Você encontrou a Cristo, você não precisa de mais nada. Você precisa permanecer, porque essa segunda vida significa para todos aqueles que permanecerem nele. E a palavra de Cristo é Espírito de vida em nós. Então, eu mudaria essa frase, e eu quase tenho convicção que é uma tradução, porque esse autor é americano, que vir a Cristo, nós precisamos ouvir sobre Ele. Segui-lo, nós precisamos conhecê-lo como Deus vivo. Servi-lo, nós precisamos, além de conhecer, amar e despojar de nós mesmos para servir. Precisamos estar acordados, precisamos estar cheios para a vinda de Cristo. Existe um texto, talvez o que eu mais gosto na Bíblia, e talvez muitas outras pessoas, que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, vou encerrar com ele, que diz assim: Coríntios 13 fala sobre o amor. Primeiro ele está falando sobre a igreja, ele fala sobre os membros do corpo de Cristo, ele fala sobre os dons, ele vai falar sobre o maior dom, que é o amor. Se Jesus não tivesse nos amado primeiramente, Ele não teria ido para a cruz, Ele não teria se entregado por nós, pelos nossos pecados. Mas esse amor, Ele diz assim, ó: eu vos deixo um novo mandamento, eu lhes dou: amai a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Amar o nosso próximo a si mesmo, ou ainda como Cristo os amou, significa que nós precisamos exercitar o amor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus. E ainda que pareça muitas vezes, em alguns momentos difíceis, essa palavra de Deus é espírito de vida e ela produz nossa vida. E nós precisamos estar abertos para colocar esse amor em prática. E aí diz assim, ó, no 13:4, o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No sentido de carregar. Eu queria terminar essa palavra, e para muitos sabem que a tia Lara está na UTI, alguns não, mas a maioria sabe. E para quem não conhece a tia Lara, ela é minha mãe e ela me criou. E ela foi assim, e é ainda, um exemplo de vida para todos nós. Desde muito pequena, embora a gente não entendesse, eu confesso que eu não entendi, porque ela
perdoar, e eu, ao invés de sentir prazer naquilo, eu sentia muita indignação, porque as pessoas passavam por cima, trucidavam ela, e ela falava para a gente perdoar, e eu não tinha entendimento. Eu queria perdoar, né? E ainda mais quando as coisas são recorrentes, né? Quando você tem que passar sempre pela mesma situação. E ela se dava pelas pessoas, ela cuidava de um, cuidava de outro, cuidou do meu pai, cuidou de nós. E isso às vezes me trazia indignação, eu ficava indignada, né? Porque a justiça que eu tinha no meu coração era uma justiça baseada naquilo que eu pensava, naquilo que eu acreditava. Então eu acreditava que o ruim tinha que ser punido mesmo, só que eu não sabia que aquilo era ruim, ou não achava que eu era pecadora e ruim. Essa era a grande diferença. Então, por um momento, assim, por um tempo, não é um momento, mas um tempo muito grande, as coisas que ela falava para mim, ou me ensinava, não tinham muito significado. Às vezes até me causava uma ira maior ainda. Então, como é que eu tenho que perdoar? Não quero perdoar, né? Mas ao longo do tempo, isso foi quebrando o meu coração, foi quebrando, ao ponto de eu entender. Então, quando você oferece perdão para alguém, quando você perdoa alguém, às vezes a outra pessoa que está do teu lado não consegue compreender muito bem, né? Mas é necessário. Eu falei outro dia na reunião, e vou falar novamente, que assim, muitas vezes nós temos a razão sobre alguma coisa, mas não temos o direito. Não temos o direito de ficar rancorosos, não temos o direito de estar com raiva, não temos o direito de revidar, não temos o direito de ser aquele que faz justiça, porque não viemos para fazer justiça. Ter a razão é uma coisa, ter o direito de é outra. Só que eu passei a minha vida inteira, menos esses 20 anos, eu suponho, achando que eu tinha o direito de reivindicar aquilo que era meu, enfim. Mas essa, estava falando da tia Lara, agora ela está na UTI, ela tem 89 anos. Ela está com o coração fraco, com o pulmão com pneumonia. E ela fala assim pra gente, a gente vai lá, é a coisa que mais ela fala assim, eu vou ficar boa, eu vou voltar para casa. Ela crê, e ela crê em Cristo. Ela fala, eu vou ficar boa, eu vou voltar para casa, eu quero voltar para casa. Ela tem uma expectativa, além da fé, de que ela realmente, uma fé que ela pode ficar boa e voltar para casa. E nós, essa expectativa, essa força que nos leva, que nos impulsiona, que tem que carregar, não, mas que tem que fazer com que a igreja caminhe. Nessa expectativa que Jesus vai voltar, é certo que Ele vai voltar. Nós não temos dúvidas, Ele vai voltar e isso é necessário ser vivo em nós, não alguma coisa como se dissesse, Ele vai voltar assim, mas vai demorar tanto, o dia e a hora, ninguém sabe. A igreja precisa voltar a falar sobre a vinda de Cristo, precisa ensinar o que significa essas profecias que estão escritas em Apocalipse, porque parece que todo mundo que ama ler a Bíblia, quando chega em Apocalipse tem uma certa restrição. Isso aqui é figurativo, isso aqui é a promessa de Deus para nós, para todos que nós vivemos. Quando ouvia-se falar na vinda de Jesus pela primeira vez, lá em Isaías ou em outro profeta, era difícil de entender. Muitos não compreenderam, alguns compreenderam. E eu quero dizer que Jesus vai voltar e vai voltar em breve. Nós precisamos estar preparados, precisamos colocar a nossa vida em ordem, precisamos orar pela igreja para ser uma igreja forte do Senhor, uma igreja onde existe a verdadeira compreensão do que é que está preparado para nós e qual é o nosso papel. Eu gostaria de pedir para o louvor